perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos estarão lendo os versos pares. Assim está escrito na boa palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que havia feito. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram. Senhor nosso Deus, esta é a tua hora, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. E que nada, Senhor, venha atrapalhar a ação do teu Espírito Santo em nosso meio nesta noite. É o que nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podem-vos assentar, meus irmãos. Multidões têm seguido a Jesus. Multidões têm seguido a Jesus para ouvi-lo. Multidões têm seguido a Jesus para ver seus milagres, para receber suas bênçãos e ser por ele alimentado. Na multidão, há um detalhe. Na multidão, poucos são aqueles de fato que assumem um compromisso ou têm um compromisso com Jesus. Pouco daqueles que engrossam a multidão, dos que dizem seguir a Jesus, poucos são aqueles que têm uma real experiência com Jesus na sua vida diária. Os discípulos de Jesus, que foram chamados por eles, não haviam ainda experimentado a vida com Jesus, até o momento em que assumiram o compromisso com Ele.
Jesus, meus irmãos, nos chama. Jesus nos chama para uma experiência real. Jesus quer ter conosco uma experiência real. E não apenas que sejamos uma massa, e não apenas que sejamos mais um na multidão, para ver os seus milagres, para receber suas bênçãos, ou para ser alimentado por Ele. E aqui fica uma pergunta para nós no início desta palavra, para nós pensarmos. Você tem sido seguidor de Jesus? Você tem andado perto de Jesus ou tem andado longe de Jesus? Você tem tido uma experiência diária com o Senhor? Ou você tem seguido Jesus de longe e não tem tido essa experiência com Jesus? Não seja como um da multidão. Não seja como um desses crentes desse nosso Brasil, mas seja um que diariamente tem experiências reais com Jesus. Você tem tido experiências diárias com Jesus? Através da oração, através da leitura da palavra, através de um louvor que você canta ao Senhor. Você tem separado alguns minutos do seu dia para orar lá no seu quarto, onde você estiver, para ler a palavra, ou meditar na palavra, para cantar um louvor, para orar, para se seguir Jesus de perto. É necessário deixar Jesus entrar no barco das nossas vidas. Para se seguir Jesus de perto, é necessário que você abra a porta do seu coração para Ele entrar. Seguir Jesus, falei aqui, tenho falado, tenho batido nessa tecla aqui alguns domingos. Seguir a Jesus não é ser membro de igreja, não é ter o nome no hall de membro de igreja, não. Seguir Jesus é ter um compromisso com Ele, é ter um compromisso com a sua palavra, com a sua obra. Provavelmente, Pedro, naquele dia, já estava muito cansado. Depois de uma noite sem dormir, trabalhando, pescando, e sem pescar nenhum peixe, por sinal, trabalhou a noite toda e não pegou nenhum peixe, e aquele homem estava cansado, creio que com sono, e também triste, porque não conseguiu o seu objetivo no seu trabalho, que era pescar alguma coisa. Aí o verso de número 2 conta que Simão já estava de manhã na beira da praia, lavando as redes, para guardar para o dia seguinte, para a noite seguinte, ir pescar. Aí nesse momento, Jesus entra no seu barco. E dali começou a falar, começou a ensinar a multidão. E é interessante que Jesus, ao entrar no barco de Simão, pediu que ele afastasse o seu barco para um pouco dentro da praia, né, da água. E Simão Pedro, sem reclamar, sem murmurar, ele prontamente atendeu a Jesus. Ele foi lá, fez aquilo que Jesus Cristo pediu. Colocou Jesus mais um pouco para dentro da praia. Jesus, o Filho de Deus,
Ele quer entrar em nossas vidas. Jesus quer entrar, Ele quer estar conosco, aonde estivermos, seja no nosso trabalho, nas nossas casas, na escola onde estudamos, nas nossas famílias, na nossa vida financeira, sim. Jesus, Ele quer fazer parte da nossa vida financeira também. Jesus quer fazer parte do nosso casamento. Isso acontece quando dedicamos um tempo a Ele. Jesus, Ele entra na nossa vida quando nós dedicamos um tempo a Ele. Ou seja, quando nós paramos um pouco no nosso dia a dia, nessa vida tão corrida do dia a dia, e separamos alguns minutos, não digo nem horas, quando nós separamos alguns minutos do nosso dia a dia e lemos a sua palavra, e meditamos na sua palavra, quando nós paramos por alguns momentos e cantamos, nos lembramos do louvor a Deus e cantamos, né? Mesmo que você não pronuncie isso em voz alta, mas você em pensamento esteja cantando um hino de louvor a Deus, isso faz com que você esteja em contato com Deus. Quando paramos e oramos ao nosso Deus. Aí vem uma pergunta para nós, mais uma vez nessa noite. Meus irmãos, nós que somos servos de Jesus, discípulos de Jesus, nós temos feito isso durante as 24 horas que Deus nos tem dado? Será que nós temos separado alguns momentos para cantar um louvor a Deus? Para nos lembrar de uma palavra, de um salmo, de uma passagem bíblica e meditarmos nessa palavra? Temos tido tempo para orar? Eu digo para os irmãos, não espere finalizar o seu dia, não espere terminar toda a sua programação, da sua agenda, para então separar um tempo para falar com Deus, porque isso não vai acontecer. Nunca vai sobrar um tempo para nós dedicarmos a Jesus. O que nós precisamos fazer é estarmos 24 horas ligados com o céu. Precisamos estar a todo instante, irmãos, ligados com o céu, através da meditação da sua palavra, através da oração, através de um louvor. Aí você me pergunta, e como vamos fazer isso, pastor? Podemos fazer isso sim, meu irmão. Podemos fazer isso sim. Quando você estiver num ônibus viajando, você pode, ali sentado ou em pé, a sua mente, ela está funcionando. E você pode ali então conversar com Deus. Você pode levar seus pensamentos a Deus e orar a Deus para te guardar naquela condução, para guardar sua família que ficou em casa, para que o Senhor te dê um dia abençoado junto com a sua família. Quando você estiver em um engarrafamento, você que dirige, você que está no volante de um carro, nesse momento você está ali, você pode estar com o seu pensamento voltado para Deus, pedindo a Deus a orientação para a sua vida, pedindo a Deus a solução para o problema que você está enfrentando. Quando você estiver em um consultório médico, ali esperando a consulta, você pode estar pensando num louvor a Deus, você pode estar pensando num texto bíblico da palavra de Deus, você pode estar cantando, louvando, salmodiando o nome do Senhor. Nessa hora, em pensamentos,
podemos orar, podemos cantar, podemos meditar na palavra de Deus. E eu digo para os irmãos por experiência própria, isso alegra o nosso coração. Isso traz a nós fortalecimento, isso traz a nós confianças, e com certeza, meus irmãos, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus, quando nós estamos com a nossa mente envolvida no reino de Deus. Temos nos alegrados, irmãos, temos nos alegrados com os feitos de Deus em nossa casa. Irmãos, temos nos alegrados, temos vibrado com o que Deus tem feito nas nossas igrejas. Sim ou não? Responde para você mesmo. Temos nos alegrado, temos vibrado com o que Deus tem feito na nossa família. Temos nos alegrado, temos vibrado com o que Deus tem feito em nossas igrejas. Essa semana eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado com os componentes de uma escola de samba. Passou na televisão. E eu fiquei olhando o empenho, a dedicação, o entusiasmo que vai desde a criança até aquelas senhoras que praticamente não conseguem nem andar. Mas ali eu vi um grupo de pessoas alegres, cantando um hino daquela escola de samba. Fiquei a pensar, meus irmãos, quanta alegria, quanta felicidade, quanto empenho. Eu ali não pude, eu parei para pensar e fiquei pensando, será que os componentes das escolas de samba, será que os componentes dessas agremiações faltam aos ensaios de quarta-feira? Será que aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, aqueles adultos, aquelas senhoras da terceira idade, faltam aos ensaios das sexta-feira, dos sábados, dos domingos? Fiquei pensando, irmãos. Ou será que eles são como a maioria dos evangélicos desse nosso país, membros de nossas igrejas, que só vão à igreja aos domingos? Fiquei pensando nisso, meus irmãos. Fiquei pensando nisso. Membros de igreja que só vão à igreja aos domingos. E ainda entre esses que só vêm à igreja aos domingos, existe aqueles que só vêm à igreja porque tem compromisso na igreja aos domingos, porque tem que cantar, tem que fazer alguma coisa, e vem à igreja por isso. Porque se nem por isso, porque se não tivesse esse compromisso, nem por isso eles estariam na igreja. E ainda tem aqueles que vêm à igreja, faz o que tem que fazer, e quando tu procura por eles, como diz a rapaziada aí, eles já meteram o pé e foram embora, foram cuidar da sua vida lá fora, no mundo. Ainda bem que aqui não acontece isso, né? Ainda bem que aqui não acontece isso. Irmãos, Jesus Cristo nos chama.
Jesus Cristo nos convida para uma experiência real com Ele. Não para sermos um da multidão, mas para sermos servos seus, servos compromissados com Ele. Jesus nos convida a abrir a porta dos nossos corações, para Ele fazer morada em nossos corações, em nossas vidas, e que assim, sendo, seremos luzes para iluminar a vida daqueles que estão totalmente perdidos nas trevas deste mundo. O verso 3 diz assim, verso 3: E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Simão, ele de imediato, ele obedeceu a Jesus. Imediatamente Simão obedeceu a Jesus. E aqui eu aprendi uma lição que queria passar para os irmãos. Quando nós, servo do Senhor, quando nós nos dispomos a obedecer a Jesus imediatamente, quando fazemos isso, mesmo que isso não nos pareça ser o melhor no momento, Ele, Jesus, Ele revoluciona as nossas vidas. Vou repetir. Quando nós obedecemos a Jesus imediatamente, quando Ele nos dá uma ordem, e nós obedecemos imediatamente o que Ele faz, o que Ele mandou, Ele, a partir daquele momento, Ele revoluciona a nossa vida e nos mostra que é o Senhor de todas as coisas. E a partir daí, a partir desse momento que nós obedecemos, aí Ele começa a agir nas nossas vidas, como agiu na vida daqueles discípulos. Amém, meus irmãos? E eu pergunto mais uma vez, trago uma pergunta para nós pensarmos. Você quer que Jesus, Ele revolucione a sua vida? Você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida? Se você quer, então a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, comece a obedecer, comece a obedecer a voz de Jesus. Não questione a ordem do Senhor, como diz a música que as irmãs cantam, né? Questione ou adore. Não questione, mas adore ao Senhor, porque Ele é o Senhor. Por fim, Jesus abençoou aqueles pescadores. Jesus abençoou ele com uma pesca maravilhosa. E o verso 6 nos conta que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Foi isso? Passaram a noite sem pescar nada. E agora eles obedecem a Jesus. E agora eles colhem uma quantidade imensa de peixe. E o texto vai dizendo que as redes estavam a ponto de se romper. E o verso 7 ainda fala mais. Conta que os barcos, não fala em um barco, mas fala que os barcos, né,
os barcos quase foram a pique, ou seja, quase que aqueles barcos afundaram com tantos peixes. Aí eu me lembrei que um tempo atrás, nós aqui e alguns os irmãos da igreja, nós vamos fazer uma pescaria ali em Mangaratiba, né? Quem estava naquela pescaria, levanta a mão aí. Renê estava, né? Diego, Evaldo, Giovanni. Nós estávamos numa pescaria e eu lembrei daquele barco. Eu calculo que eu pensei, que quando você lê a Bíblia, como aprendemos aqui na segunda-feira, você tem que ler a Bíblia, se transportar para aquela época. Estamos aprendido aqui, a segunda-feira aqui. E eu me transportei para aquela pescaria. E eu pensei assim, rapaz, eu acho que esses barcos, os barcos de Simão, devia ser igual aquele barco da pescaria. Imagine os irmãos que estavam naquele barco, aquele barco cheio de peixe, né? Cheio de... Como é o nome daquele peixe que eu pesquei, Rebão? Corvina. Cheio de corvina, né? Cheio de enxova, cheio de peixe. Que maravilha! Os barcos lotados de peixe, meus irmãos. Eu pensei que devia ser igual aquele barco. E o texto diz, meus irmãos, que os barcos estavam a ponto de tombar de tanto peixe. Coisa maravilhosa, meus irmãos, é o poder do Deus que nós servimos. Coisa maravilhosa, irmãos, é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus tem poder. E agora então, aqueles discípulos, né, vêm com aqueles barcos para a praia. E agora, uma grande quantidade de peixe está com eles. Aqueles peixes, se fosse vendido, dariam um grande valor financeiro. Eles viviam disso. Eles podiam ter pensado, bom, agora vamos ter muito trabalho. Vamos ter que lavar esses peixes, vamos ter que levar esses peixes para o mercado, vamos ter que levar esses peixes para a feira, e vamos arrecadar aqui uma grande importância em dinheiro. Não é isso? O belo do Evangelho de Jesus. Coisa maravilhosa na palavra de Deus. Nós encontramos aqui. Verso 11. Verso 11. Coloca para mim, João. E aqueles homens levaram os barcos para a terra. E ali eles deixaram tudo aquilo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo, irmãos. Tudo. E seguiram a Jesus. Deixaram os peixes. Deixaram os barcos. Deixaram as coisas pessoais que tinham dentro do barco. Irmãos, aqui presentes, você que está me ouvindo pela internet, não podemos deixar que as dádivas do Senhor, não podemos deixar que as bênçãos que o Senhor nos concede sejam mais importantes do que o Senhor. Vou repetir. Não podemos deixar que as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, seja mais importante do que o Senhor de quem recebemos. Vou traduzir. Nossos filhos são bênção do Senhor. Nossa casa é bênção do Senhor.
Nossas esposas, os maridos são bênçãos do Senhor. Nosso trabalho é bênção do Senhor. Tudo que temos são bênção do Senhor. Aqui, meus irmãos, está o segredo do Evangelho da Bíblia. O Senhor, ele tem que estar em primeiro lugar. Aqueles pescadores, eles entenderam que seguir a Jesus, obedecer às ordens de Jesus, era mais valioso do que aqueles peixes. O dinheiro que aqueles peixes iam vender para ele, e até o próprio barco que eles tinham. Concluo essa palavra com Lucas 9, 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos ler como está ali? E Jesus lhes disse: ninguém Jesus, hoje, Ele te chama. Você que está aqui. Jesus hoje nos chama para caminhar com Ele. Ele quer caminhar conosco todos os dias da nossa vida. Jesus quer ser o seu Salvador. Jesus quer perdoar os seus pecados. Não recuse o convite do Senhor. Largue tudo que você está fazendo. Largue tudo que está te prendendo. E venha para Jesus. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai tirar você dessas trevas que você está vivendo. E vai te colocar na sua maravilhosa luz. E eu digo para você, que ainda não tem Jesus como Salvador. Você que acha que não tem esperança para você, Jesus te trouxe aqui nesta noite, para você ouvir essa palavra. Há esperança sim para você. Há esperança sim para essa sua situação. Há esperança para você que está sofrendo. Como ouvimos aqui nesta manhã, um sofrimento interno, que ninguém vê aquilo que você está passando. O sofrimento da sua alma. O sofrimento que está te consumindo. Eu digo para você nesta noite, como você está sofrendo, alguém sofreu muito mais do que você. E esse alguém que sofreu muito mais do que você, ele sofreu tanto em determinado momento da sua vida. Presta atenção no que eu estou falando. Ele sofreu tanto em determinado momento da sua vida, que o seu suor, o suor que saía dos seus poros, se transformou em sangue. Sim, Jesus sofreu isso. Ele sofreu muito mais do que você. E eu digo para você nessa noite, Jesus, Ele te conhece. Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece a você porque Ele é o seu Criador. Ele conhece cada detalhe da sua alma, do seu espírito, da sua vida. E Ele te ama.
E Ele sofreu o que você sofreu e muito mais do que você. E Ele nessa noite, Ele está aqui, falando ao teu coração, que Ele quer te ajudar. Ele quer tirar você dessa situação e te colocar num lugar melhor do que você está. Há esperança sim para você. Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Entregue essa situação que você está vivendo nas mãos do Senhor. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Há coisas na nossa vida, meus irmãos, que nós não podemos resolver. Mas Jesus, o nosso Senhor, Ele pode resolver. No mundo tereis aflição, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu todas as dificuldades por você. Que nessa noite você receba essa palavra e coloque a sua vida nas mãos de Jesus. E se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus, esta é a oportunidade que você tem. Reconheça Jesus como seu Salvador e passe a partir de hoje seguir a Jesus, porque Ele vai te levar a um caminho maravilhoso de vitória. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos convidar a nossa equipe de louvor.